Agora eu quero levar ao ar a matéria onde envolve um pastor e a esposa. Eles são acusados de agredirem uma senhora dentro da igreja. Confesso a você que não me sinto nem um pouco à vontade compartilhando pessoas que são pessoas de Deus, né? O que a gente aqui entende. Pessoas que vão até a igreja para tentar ali sempre estar mais próximo, agradecendo a Deus, reforçando o convívio com Ele. E aí, dá play, tá bom. Fúria do pastor, líder desta igreja, Assembleia de Deus, Ministério Apostólico Pleno Amor, aconteceu no domingo, em pleno culto. Dentro desta igreja, 2 mulheres foram brutalmente, covardemente agredidas. Veja como ficaram os olhos desta mulher, membra desta igreja. Foram para a igreja orar, pedir a Deus por dias melhores. Mas não foi o que aconteceu com mãe e filha quando estavam dentro desta igreja e foram agredidas pelo pastor Ney, por ele e pela esposa. É o que relata as vítimas. Eu fui na igreja levar a minha filha. Eu fui casada com o presidente da igreja Assembleia de Deus Pleno Amor, o William Dias, o apóstolo, há 17 anos. Temos uma filha de 13 anos. Fui levar a minha filha para o pai dele. Momento esse que eu saí, quando eu entrei na igreja, saí para poder ir ao banheiro. Quando eu retornei, o pastor Ney já estava na escadinha, na saída do fundo da igreja. Ele pegou no meu braço e perguntou para mim assim, o que eu estava fazendo lá na igreja. Eu disse a ele assim, solta do meu braço. E entrei, ele disse, eu vou lá falar com o apóstolo William Dias. Ele saiu, foi no altar, falar com o William Dias, que estava no altar com a minha filha, e eu cheguei e fiquei sentada numa das cadeiras na frente. Momento esse em que eu ouvi uns gritos, que eu olhei para trás, eu vi a filha do pastor Ney de menor, gritando com a minha mãe, dizendo, por que ela está gritando com meu pai aqui dentro da igreja? Bate em mim então, bate em mim. E começou a afrontar a minha mãe, provocando ela a bater nela, porque como ela é de menor, enfim. Quando eu vi esse, que eu olhei, eu vi o pastor Ney vindo de lá para cá. Ele vindo de lá para cá na maior velocidade. E ele nem perguntou quem estava certo ou quem estava errado. Afastou a filha do lado e foi uma sequência de murros em cima da minha mãe. Ela caiu no chão, ele continuou chutando. Nisso, um murro desses até acertou um pastor da nossa igreja, foi qual um dos únicos que entrou para poder socorrer. Quando eu vi aquilo, eu olhei para trás e fui para acudir a minha mãe. Quando eu fui para acudir, outras pastoras, outras irmãs, membros da igreja, me seguraram, porque eu estou gestante, então me seguraram. Quando elas me seguraram, eu só senti a esposa do pastor Ney chegar em mim, Adriana, e puxar o meu cabelo e me derrubou no chão. A igreja estava cheia? A igreja estava cheia, era no dia de domingo, de culto, no horário de culto, dentro da igreja. A igreja tem no máximo 6 por 12 de distância, né? Então é uma igreja pequena, onde todos que estavam lá viu essa cena. Para que todos entendam, o pastor Ney, ele é cunhado hoje do apóstolo William Dias. Ou seja, o William Dias é namorado da irmã do pastor Ney. Veja, aí entende-se que o pastor não se sentiu confortável, não gostou da presença da ex-sogra, da ex-mulher, que segundo Joelma, veio à igreja para orar e trazer a filha para que o pai a visse. O pastor Ney não foi encontrado até este momento,
ele precisa dar declarações e o que chama mais atenção é que ele está jogando isso para cima da filha e para cima da esposa, que eu não tive nada com isso, eu não fiz nada. Uma menina posta tufos de cabelos, como se realmente Joelma, que está grávida, fizesse tudo isso, né? Tivesse ela partido para a agressão. As pessoas estão tentando encobrir, esconder o que realmente aconteceu aqui nesta igreja no domingo, dia 20. Dona Maria relata a dor que sente por ter sido agredida por nada. Isso aqui com certeza doeu na sua alma. Sim, me doeu na minha carne, mas é uma matéria. Mas não o que ele fez em degrinindo a igreja. Ali era um santuário. Porque ele não poderia fazer aquilo. Ele era um pastor. Se a filha dele estava gritando, ele chegasse, afastasse ela, tirasse ela e visse se realmente não chegar batendo, espancando o que ele fez. O que ele chegou foi só me esmurrando. O que eu falei para ele, eu falei com ele, o que é isso? O que foi? Por que isso? Por quê? Eu fiquei horrorizada, por quê? E ele só foi me soqueando, eu caí. Aí não vi mais. Nós temos que ouvir os dois lados dessa história. A gente não sabe se ele vem aqui para a igreja ou se vai chamar a gente na casa dele, mas o importante é que isso seja esclarecido e que sirva de exemplo e não aconteça mais em nenhum templo, onde a presença de Deus ela é fundamental e é única. Nada além disso deve acontecer dentro de um templo, dentro de qualquer igreja. A gente aguarda a versão do pastor. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o craque Daniel Alves, Fernando Moreno, para o programa do Pop. Eu estava explicando para a senhora e estava explicando para o senhor, essa matéria, eu tenho a continuidade dela, que é exatamente o pastor que foi acusado e ele falou com a nossa equipe. Muitas mensagens estão chegando em nosso Pop-Zap. Mostra o Evandro com o fone aí na janela. Mostra. Não é pegá-lo desprevenido não, comandante. Ele tá ali ouvindo muitas mensagens. Inclusive de gente lá da igreja. E certamente não deve ser nada agradável para nenhuma dessas pessoas envolvidas estarem, principalmente para quem foi agredido, estar participando no programa de televisão que transita no segmento policial. Nem os fiéis que frequentam essa igreja vão gostar. Primeiro de tudo que Deus deve estar zangado, né? Primeiro de tudo, não deve estar gostando dos seus, das suas estarem envolvidos. Nós, televisão, precisávamos reproduzir a matéria com todas as partes envolvidas. Eu tenho a segunda parte dessa matéria e vou rodar. Só estou explicando a você. Nós não estamos debatendo aqui crença religiosa de ninguém, não. Já repeti, cresci vendo minha mãe com o joelho dobrado, venho de uma família católica, mas sei respeitar todas as religiões. Porque a cena de ver um líder religioso no programa policial acusado de agressão não deve ser nada bom nem pra ele, muito menos pra mulher que foi agredida. Ô Evandro, eu vou rodar a matéria, mas antes eu queria a opinião aí, você estava ouvindo, é a opinião do povo e certamente já tem alguns fiéis aí da igreja. Exatamente. Por favor. Ô, Pop, se essa mulher fosse minha mãe que esse pastor fez, ele ia ver Jesus mais cedo, Pop. Ainda bem que eu não tenho mãe, viu? O pastor dá a versão dele na Se eu sequência. tivesse minha mãezinha, eu daria tudo pra ela estar aqui de novo, mas se fosse minha mãe, velho, não quero pôr nada assim pra gerar violência não, mas se fosse minha mãe, ele ia ver Jesus mais cedo. Você tá correto. Quando você coloca a tua mãe, é a primeira que a gente ama eternamente. Ninguém vê a mãe sendo agredida, você não vai chegar perguntando o que ela fez, né?
você vai chegar provavelmente fazendo um desabafo, praticando uma capoeira, um gogo five, alguma coisa. Mas eu não quero me antecipar nenhum julgamento sem antes oportunizar a continuidade dessa matéria. E aí o Evandro tem outros testemunhos, outras mensagens que estão chegando. Por favor, comandante. Ô Pop, nós viemos conversar com o pastor Ney, né, a sua esposa, também está presente aqui a filha, também envolvida na confusão do domingo, dia 20, na igreja. Pastor Ney, a gente fez o comunicado com o senhor se prontificou a falar, né, de tudo que aconteceu ali na igreja, que logicamente não era isso que o senhor queria que acontecesse. A versão da Joelma e da mãe, elas procede, são verdadeiras? De maneira nenhuma, são totalmente mentirosas. A igreja, todos ali são bem-vindos, tanto é que a pastora Joelma e a mãe dela, e até alguns outros familiares, sempre estiveram presentes ali na igreja, jamais isso ocorreu, né, desse fato aí que ela está afirmando. Jamais também, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa assim, agressiva, nem igual ela está me acusando, de raiva, nem nada, tá? Então isso aí jamais ocorreu. Tá, em momento nenhum. Bom, nós estamos mostrando aí também o boletim de ocorrência feito, né, pela família do pastor. E o pastor relata em mensagens também que vocês estão vendo aí, nós estamos mostrando tudo isso, mensagens em que você e sua família estão sendo ameaçados. Exatamente. Até mesmo antes desse fato ocorrer, tá, nós recebemos várias ameaças, tanto da família dela, né, como da própria, que ela é pastora e advogada, então agredindo a menor agora. Então temos essas mensagens via WhatsApp que ela mandava tanto para mim quanto para minhas irmãs. Ela ameaçando minha irmã, ameaçando minha família, tudo mais. E a gente sempre levou isso para a direção da igreja, para que é o nosso apóstolo William Dias. Nós sempre apresentamos para ele para que pudesse tomar as medidas cabíveis lá na igreja. Deixa eu conversar com a pastora Adriana. Pastora, a senhora está com um tufo de cabelos nas mãos. De quem são esses cabelos? É da pastora Joelma. E quem foi que arrancou esses cabelos? Foi eu mesmo que arranquei. E por que isso aconteceu, da senhora grudar nos cabelos dela? Porque ela estava agredindo minha filha junto com a mãe dela, que é a evangelista Maria Aparecida. Então, quando a senhora viu que a sua filha estava sendo agredida, a senhora correu lá e puxou-a pelos cabelos? Sim, porque ela soltar da minha filha. Eu estou vendo que a senhora tem alguns arranhões, né, no rosto, no nariz, tudo isso proveniente daquele momento ali. Sim, da pastora Joelma, que ela enfiou a unha em mim e eu apenas me defendi. E a senhora acha que toda a confusão, não é? A senhora que estava de longe, por exemplo, aconteceu por quê? Ela aconteceu porque a minha filha foi ao banheiro e aí ela foi ao banheiro, aí eu peguei e falei para meu esposo dar uma olhadinha na minha filha. E aí ele só foi na porta, voltou, e aí ele voltou e continuou orando lá, né? Aí eu peguei, vi que ela não tinha voltado, e eu fui lá olhar, fui na porta olhar. E foi na hora que ela entrou na porta, eu já peguei as duas agredindo a minha filha. Elas agrediram você dizendo o quê? Elas me xingaram, começaram a me chamar de um monte de palavrão lá, me chamando de por causa das minhas roupas, por causa do meu vestido que eu tava na hora. Tava pouco decotado. O seu vestido decotado, então por isso elas começaram a desferir palavras de baixo calão com você. Isso, foi isso mesmo. Nós estamos tomando medidas preventivas, né? Tanto judicialmente, que o advogado nosso já está encaminhando isso hoje. Tem também medidas de proteção, tá? E também tem uma representação na OAB que a gente está fazendo contra a advogada. Que ela, como advogada, agrediu uma menor de idade, né? Então também essas medidas foram tomadas judicialmente e aí também medidas protetivas para a minha vida e a vida da minha família. Porque essa não é a primeira vez que a pastora Joelma, a advogada Joelma... Porque o William é ex-marido da Joelma. Sim, e não é a primeira vez que a Joelma ela agride uma outra membro da igreja, né? Ela já, segunda vez, até agrediu já em maio,
no evento que teve lá, uma outra membra, simplesmente porque a membra no final do culto, amiga do apóstolo, deu um abraço no apóstolo e 2 beijinhos para cumprimentar, e aí as duas mesmas, tanto a pastora Joelma quanto a evangelista Maria Aparecida, partiram para cima da irmã e agrediram a irmã publicamente, tá? Nós ouvimos a primeira versão lá, né, da mãe e da filha, né, a Joelma e sua mãe, e viemos ouvir o pastor, a pastora, a filha, diante deste caso. A gente só lamenta, né, que isso tenha acontecido num ambiente tão propício à paz. A nossa situação em termos de jornalismo, fizemos o que é correto, o que diz a nossa cartilha. Ouvimos os 2 lados da história. Todos estão buscando a versão certa, ou melhor, todos estão buscando a justiça para que seja realmente esclarecido tudo que aconteceu ali. As imagens do Fábio Nação, Fernando Moreno, para o programa do Pop. Olha, Moreno, primeiro obrigado aí pelo material produzido por você, pelo repórter cinematográfico Fábio Nação. Sabe, pastor, eu não tenho conhecimento com uma palavra que o senhor certamente tem. Então, eu vou transitar aqui no jornalismo, sabe? Nesse eu tenho uma experiência bastante. Mas eu, de verdade, pastor, antes de chamar a matéria, eu imaginava que o senhor ia, inclusive, dizer como é que aquela senhora foi agredida. Eu não vi na matéria. Eu não vi na matéria o senhor explicando como aquela senhora foi agredida. Porque é desproporcional. Assim, nós estamos transitando com muita responsabilidade. Eu não entendi porque a vossa esposa, o momento inteiro da entrevista, ela tá com um chumaço de cabelo na mão numa entrevista. Eu não entendi o motivo do chumaço do cabelo tá na mão da vossa esposa. Ó, essa senhora foi agredida. E quando foi sugerido que a nossa equipe oportunizasse, nós fazemos isso, sim. O que eu esperava é uma coisa, o senhor fala aquilo que o senhor tem direito de falar. Porque é uma pena que isso tudo tenha acontecido dentro de uma igreja, uma pena que quem escolhe essa igreja para se aproximar de Deus ainda mais, às vezes tem a falsa impressão que vai distanciar. Eu não estou no passado do líder religioso, porque o passado, eu já usei a frase que nem é minha, o passado ele é referência, ele não é permanência, não é verdade? Enquanto a gente está vivo, a gente pode sim ser redimido dos erros. Ainda que você tenha errado 2, 4, tem gente que nunca errou nessa vida, parabéns. Então eu não vou entrar no que foi discutido sobre a índole, porque chegaram várias mensagens aqui. Ah, mas olha o líder religioso, ele fez isso no passado, ele fez isso e aquilo. Bom, se ele aceitou Jesus e já há algum tempo ele vem pregando a palavra, é merecedor do nosso respeito. A matéria, ela foi ao ar e tentou ouvir todas as partes envolvidas. Agora eu convido o Evandro Mato Grosso a reproduzir o que parte da nossa audiência pensa, porque o programa ele é interativo. Agora volto a dizer, todas as vezes onde a gente tem um familiar nosso voltando da igreja, a pessoa volta numa paz de espírito, não volta? Mamãe, você tava rezando, inclusive pedi a Deus pra colocar juízo na tua cabeça. Mamãe falava isso pra mim. Mamãe, você tava onde? Eu tava na igreja conversando com Deus pra ele dar juízo nessa sua cabeça, meu filho. Aí Deus deu, não deu tanto, né, mamãe? Mas deu. Agora a pessoa volta na igreja pior do que ela foi. Não tô dizendo que é nesse caso, tô dando um exemplo. Porque na nossa audiência eu tenho aqui evangélico, eu tenho católico, eu tenho quem transita no candomblé. E temos que respeitar, cara. Agora, como o rosto dessa senhora ficou daquele jeito, é fato que ela foi agredida. Olha isso, Pop. É fato que ela foi agredida por alguém, de mãos fortes, inclusive, que deixou ela machucada. E se isso aconteceu, quem agrediu essa senhora deveria estar preso e não dando entrevista, essa é a verdade. Eu tenho a participação dos telespectadores. Eu não sei, na matéria não fica claro quem agrediu. Mas quem agrediu deveria estar preso. Não, na matéria não fica claro porque quem teria agredido não assume, vamos dizer assim. Exatamente. Mas se eu vejo minha mãe de longe, alguém agredindo ela, eu nem pergunto o que ela fez, guri. Eu nem pergunto. Primeiro eu chego dando um Google Five, eu chego dando uma voadeira, depois, porque eu erro com ela. Mãe? Mãe? Pastor, veja que em nenhum momento estou desconstruindo vossa imagem.
É que não dá pra uma senhora como aquela ter o olho tudo regaçado e na matéria oportunizada a gente ficou sem entender se ela caiu, tropeçou, se foi mosquito da dengue. Ele acusa que essa senhora e a filha dela, a pastora, estariam agredindo a filha dele dentro do banheiro da igreja. Tem um negócio chamado 190, Polícia Militar, liga, a polícia vai e resolve o problema. Não se resolve com as próprias mãos, ainda mais de forma desproporcional como está sendo acusado. Não pastor. quero ser deselegante na minha fala, não quero agredir verbalmente a senhora, que é evangélica, jamais. Não vou fazer isso. A senhora nos escolhe para ficar por dentro de notícias, algumas que a senhora nem gostaria de ver. Vamos ouvir aí o que diz a nossa audiência e vamos seguir, que tem outros assuntos. Por favor, senhores. Boa tarde, Pop. Isso é o fim dos dias, Pop. É a igreja levantando o demônio lá dentro. Eu sou uma evangélica, mas eu sei que tudo isso é para cumprir a palavra de Deus. Isso é os falsos profetas que tá aí, olha. É o demônio, né, que usa. O povo dá oportunidade, é isso que acontece. O povo tem que orar mais e pedir a Deus para Deus livrar dessas tentações. Toda religião tem um malfeitor. Todos, sem exceção. Boa tarde, fica com Deus. A senhora também. Muito obrigado aí por emprestar o vosso conhecimento. Me perdoe se alguma fala ou comportamento dê a falsa impressão de desrespeitar alguma religião. Jamais. Eu tenho amigo, pastores, gosto, hora e outra peço até alguns conselhos que são conhecedores da palavra. Venho de uma formação da minha família católica, ainda sou da época de Padre Firmo na igreja São Gonçalo do Porto. Então tenho tranquilidade de respeitar. Eu só não posso ter tranquilidade de ver uma senhora com o olho roxo e ela dizendo que foi agredida por um homem e entender que isso é normal. Seja o homem pastor, padre, Oxum, Oxalá, seja ele o que for. Vai, Evandro, por favor. Bom dia, Pop. Fico muito triste de ver essa situação. Eu também. Que coisa triste. Onde a gente vai buscar Deus, cultuar, você entendeu? Fortalecer o nosso espírito. A gente fica vendo esse tipo de coisa. E a palavra de Deus diz: ai da onde vier o escândalo. Senhores, posso dar sequência no programa? Nós oportunizamos todos os lados envolvidos na matéria e certamente que vai haver uma investigação. Uma mulher foi agredida fisicamente, aí oportunizamos a filha, ao pastor, a esposa, a filha. Ok, fizemos acreditando praticar um bom jornalismo. E isso nós tentamos todo santo dia.